Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Estamos começando o mês da Romaria do Divino Pai Eterno, um período de fé e devoção que une milhares de pessoas em uma jornada espiritual. Nessa edição, vamos explorar os acontecimentos mais importantes desta semana, trazendo notícias, análises e entrevistas para mantê-los informados e atualizados. Então, prepare-se, pois o Primeiro Plano está no ar. Para começar essa edição, nosso repórter Alan Ribeiro preparou uma série especial sobre o uso constante da tecnologia nos dias atuais. Agora, a inteligência artificial surge como mais uma ferramenta que tem preocupado quem ainda não entende para que serve. Hoje, a gente começa uma série sobre inteligência artificial e vamos ver como a tecnologia já faz parte da nossa vida e também da evangelização. Vamos ver. A inteligência artificial cada vez mais faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes nem nos damos conta. Ela está presente nos aplicativos de celular, na sua Smart TV ou em assistentes virtuais que temos em casa conectados à internet. E essa realidade está cada vez mais próxima também da nossa igreja. É uma máquina que tem esses processos cognitivos que nós temos, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer. Agora nós vamos colocar nosso processo cognitivo dentro dessa máquina e essa máquina, que é o computador, ela vai pensar, vai refletir, vai escrever, vai analisar sobre um comando que nós vamos dar. E essa máquina ela funciona dentro de um sistema de algoritmo, né? Tem as pessoas, as plataformas, tem um chat, tem todo um esquema, então tem processos que vão agindo de uma maneira através de fluxograma, mas nós vamos colocando dentro para que ela possa pensar. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações deste ano abordou essa realidade e trouxe como tema inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. Mas como juntar essa ferramenta ao serviço pastoral da igreja? Esse ainda é um caminho que está sendo desvendado, mas pouco a pouco já há pistas. E acima de tudo, o Santo Padre nos alerta que não podemos correr o risco de sermos ricos em técnica e pobres em humanidade. Esse casamento da inteligência artificial com a evangelização é uma coisa que nós somos adolescentes ainda dentro desse processo, né? Porque nós sabemos que hoje a sociedade ela vive neste mundo digital, nessa galáxia digital, com essas ferramentas e por outro lado nós sabemos que nós temos uma grande verdade que se chama Evangelho, Boa Nova, Mensagem Revelada. Nós entendemos que neste mundo tem normas, tem regras, tem paradigmas, e nós podemos, através disso, alimentado pela palavra de Deus, a mensagem revelada, entender totalmente essa realidade. Uma das ferramentas mais comentadas nos dias atuais são os chats de inteligência artificial, que são capazes de responder perguntas, produzir textos e dar aquela força quando a criatividade própria não ajuda. Por exemplo, um catequista que quer desenvolver uma atividade diferente com os catequizandos pode sugerir para o chat um tema e pedir ajuda para uma dinâmica. É bem simples. Por exemplo, gostaria de realizar uma dinâmica sobre a passagem da multiplicação dos pães. Aí é só clicar em Enter que ele vai dar aqui uma infinidade de atividades que podem ser desenvolvidas junto às crianças. A inteligência artificial ela facilita muito o nosso processo de criação, processo de planejamento. Dando o exemplo do ChatGPT,
que nós usamos para planejamento de conteúdo, planejamento de posts para redes sociais, assim como também o Notion. É, Também temos as inteligências que nos ajudam na criação de imagens, como, por exemplo, o Midjourney, o Bing também, que hoje oferece algumas criações gratuitas de imagens, umas gerações gratuitas, que facilita muito no processo de criação também. Por exemplo, imagens de santos, claro, santos conhecidos, porque aqueles que não são tão conhecidos, nós não conseguimos gerar imagens tão aproximadas. E certamente a inteligência artificial se fará cada vez mais presente para assim poder levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Acredito que o nosso tempo, tempo de produção, ele acelera muito, então faz com que nós consigamos espalhar muito mais o nosso conteúdo católico, o nosso conteúdo da igreja, por mais e mais pessoas, de forma muito rápida e muito mais organizada. Agora vamos falar sobre a inteligência artificial e como ela pode ser útil, mas também muito perigosa caso seja usada de forma errada. Vamos ver. Você certamente já viu essa imagem do Papa Francisco circulando por aí. Ela mostra o Santo Padre em trajes nada convencionais. Bom, essa imagem é falsa, gerada a partir de inteligência artificial. Isso acaba mostrando um outro lado dessa nova ferramenta. Com um maior realismo, fica difícil diferenciar o que é real daquilo que foi produzido pela inteligência artificial. O primeiro grande risco do uso da inteligência artificial, da maneira que ela está pública, é o próprio homem. É o próprio homem com as suas questões e os seus modos éticos e morais do seu papel como pessoa, como indivíduo, como cidadão, como pertencente a um grupo social. Isso faz muita diferença. Então, acho que o grande risco inicial seria o próprio homem. Isso porque, por trás dessa ferramenta revolucionária, existe a interferência humana, que irá designar o que precisa ser feito. A criação de vídeos adulterados e realistas ficou muito mais simples com o chamado deepfake. Com ele, é possível colocar pessoas em situações constrangedoras ou transmitirem uma informação que seja falsa. Neste vídeo, por exemplo, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, afirma controlar informações de bilhões de pessoas com dados roubados. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. Os rostos e as vozes são as mesmas, mas não as palavras, que foram manipuladas. Diante dessas problemáticas, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações é bem clara, que a inteligência artificial pode se tornar uma poluição cognitiva. Em outras palavras, a alteração da realidade através de narrações falsas, mas acreditadas e partilhadas como se fossem verdadeiras. E se torna a missão da Igreja refletir e questionar o uso dessas ferramentas com o intuito de evitar que elas se tornem uma armadilha para toda a humanidade. Existem duas questões que a igreja tem que entrar e tem que se dar conta. A questão ética, né? Até se fala logorética, né? Logaritmo e ética, como estamos usando, como a sociedade está usando eticamente a inteligência artificial, e depois até que ponto a igreja está usando a inteligência artificial no trabalho de evangelização. Então, quando o Papa Francisco ele chama a atenção, né, para a manipulação que muitas vezes a inteligência artificial usa, né, em benefício de alguns, sempre que ele chama a atenção é também no sentido, eu penso, de chamar a igreja, olha, estão usando os meios de comunicação, a inteligência artificial usada na comunicação para fazer coisas aí que não nos ajuda a crescer como humanidade. O que a igreja está fazendo? Outro questionamento é que, será que a inteligência artificial mudará nossa forma de ser igreja? A pesquisadora da USP explica que no que diz respeito à comunicação,
A igreja terá em mãos mais uma ferramenta, mas que aquilo que é a essência da experiência de fé não será substituído por nenhuma máquina. Não vejo ainda a ideia de que a inteligência artificial irá substituir a existência de uma fé ou de promover momentos de agregação, né? Eu acho que isso ainda a gente está mantendo no presencial, ou, quando muito, mantendo numa conexão tipo um Zoom, um Meet, mas ainda eu não vejo esse software, este aplicativo, atuando como um elemento, como um ente, né, falante para fiéis e coisas assim. Acho que ainda não. Dando sequência à nossa série especial sobre tecnologia e comunicação, agora a gente vai ver como as pastorais de comunicação das paróquias têm utilizado a inteligência artificial nas comunidades de fé. Acompanhe. E comunicar-se também se tornou um desafio nas nossas paróquias. E com a tecnologia, foi necessário levar a palavra de Deus para além dessas portas, anunciando o evangelho a todo mundo por meio das novas ferramentas digitais. Na paróquia de Santa Cândida, no bairro do Ipiranga, na capital paulista, comunicar-se se tornou uma missão. Um trabalho de pouco tempo, mas que foi primordial para amplificar a mensagem para muito além da paróquia. O Caio acompanhou de perto esse processo inicial. Entrar para a Pascom foi um desafio bem grande, porque como aqui não tinha a pastoral, aliás, até tinha, mas tinha sido desfeita e aí montou-se de novo a Pascom, então a gente teve que começar tudo do zero. Então foi um trabalho muito grande de comprar equipamento, ver equipamentos que a gente ia precisar, conseguir elaborar processos, então como que a gente ia seguir, a metodologia de elaboração dos cards. Foi uma curva de aprendizado bem longa, né? Nesse 1 ano e meio, mais ou menos, que tem a Pastoral da Comunicação aqui na Santa Cândida. E o Caio não está sozinho nesta. Uma equipe de voluntários tem o desafio de fazer o uso das novas tecnologias para evangelizar. A Juliana é uma dessas pessoas que, por meio das redes sociais, compartilha tudo o que acontece na comunidade. Eu sempre gostei de tirar fotos, eu sempre tive essa admiração pelas redes sociais, eu cuido das minhas redes sociais, do meu Instagram, e até então eu não tinha conhecido a Pascom, né? Eu já participei de outras paróquias, mas as paróquias que eu participei não tinha a Pascom liderando, né? Por trás aí das mídias sociais. E quando eu vim aqui para Santa Cândida, me fizeram o convite, né, pessoas de fora, e falaram, você tem um perfil para atuar nas redes sociais. Eu me interessei bastante, aí foi que eu fui conhecendo mais. A pandemia de Covid-19 foi um impulsor para que muitas paróquias olhassem com mais atenção para a comunicação. A pandemia ela é um divisor de águas, eu acredito, mais recente, dentre os tantos fatos históricos que marcam a relação da igreja com a comunicação. E aqui no Brasil, eu acredito que foi um momento de valorização do trabalho da Pastoral da Comunicação. Quem já tinha algum trabalho pastoral iniciado, certamente saiu à frente. E quem não tinha, se deu conta de que precisava ter. Então, nós tivemos ali, num primeiro momento, paróquias e comunidades, também dioceses no Brasil, que já tinham uma trajetória, uma caminhada de comunicação mais consolidada e que, inclusive, puderam apoiar aquelas que estavam ali um pouco perdidas e que estavam iniciando. Algumas não sabiam por onde começar. E com a comunicação se fortalecendo cada vez mais na igreja, o uso da inteligência artificial começa a ser uma realidade no trabalho da Pascom. A Juliana, por exemplo, faz o uso de chatbots para auxiliar na produção de textos. Já o Caio conta com a ajuda de programas de inteligência artificial para dar suporte às artes que produz. Até para conseguir nos auxiliar. Nós não temos prioridade em fazer só com inteligência artificial.
a gente usa ela como um suporte. Então, às vezes para aumentar alguma imagem, ou então para fazer algum detalhe, mas nunca é o nosso principal, nossa ferramenta principal, é mais como um auxílio mesmo. Neste ano, a Pastoral da Comunicação forneceu um subsídio que dá caminhos do trabalho com a inteligência artificial nas comunidades de fé. Nós, inclusive, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, divulgamos o nosso subsídio, que já é tradicional, que a gente divulga todos os anos, e ali lançamos uma série de sugestões de ferramentas que podem ajudar aos agentes, seja na correção de um texto, na produção de uma imagem, de outros elementos da comunicação, e que podem ser, sim, utilizados. Acho que aí o segredo, o Papa Francisco já nos dá, é o coração. Vai depender de nós, ele diz lá no final da mensagem. Então, se vamos promover caminhos que façam o ser humano ser protagonistas no processo e que cada vez mais nos humanizem, isso vai depender do tom que nós vamos oferecer para essa utilização. E o olhar humano, tão presente no trabalho da PASCOM, nunca vai ser substituído. Afinal, é preciso que aquele que se coloca a serviço da comunicação se encha da palavra de Deus, para que dessa maneira possa transmitir a mensagem de salvação. Às vezes a gente tem que estar vivendo um momento, é importante ter esse momento com Deus. Da mesma forma que a gente quer transmitir Deus para as pessoas, a gente também tem que deixar que Deus nos transmita a mensagem dele. Então, ser PASCOM para mim é estar em união com Deus e passar a mensagem que Ele quer que seja passada. Agora vamos explorar como as redes sociais se tornaram uma plataforma poderosa para a evangelização. Temos até influenciadores católicos que estão utilizando as plataformas para compartilhar mensagens de fé e esperança, viralizando conteúdos religiosos e alcançando milhares de vidas pela internet. Vamos ver. E anunciar o evangelho deixou de ser uma coisa só do ambiente religioso, das igrejas, e entrou aqui, para a tela dos celulares. As redes sociais se tornaram um terreno fértil para que os próprios leigos produzissem conteúdos formativos. E isso acaba gerando uma maior proximidade com quem está do outro lado. Esses são os influenciadores digitais, que por meio de um aparelho como esse, alcançam milhares de pessoas em todas as partes do mundo. E o humor dá um toque especial. Afinal, quem nunca passou por uma situação na igreja e não tem uma boa história para contar? Eu comecei a fazer esses vídeos mais voltados para o humor, pegando algo que estava como uma tendência na época, um áudio em alta, e eu trazia isso para o meio da evangelização. Fazia um tipo de brincadeira ali em cima, através de algum contexto dos evangelhos, a Bíblia, alguma realidade dos católicos, e eu percebi que isso foi atraindo muitas pessoas para essa mesma vivência que eu tinha. Então foram chegando cada vez mais pessoas, e ali eu percebi que dava para abordar assuntos mais sérios também, porque dá para a gente brincar através de alguns vídeos e pelo humor, mas tem hora que a gente precisa falar sério também. Eu já sou para aquela pessoa que não conhece nada da fé, quando ela entra no meu Instagram, ela consegue entender o assunto. Então, o que eu faço? Eu pego um documento da igreja, por exemplo, que é todo complexo, todo cheio de palavras difíceis, e tento colocar para a linguagem que nós usamos no dia de hoje, da forma mais clara possível, como se eu estivesse vendo aquele vídeo pela primeira vez e eu conseguisse entender. E em uma plataforma que muitas vezes o que está lá não retrata fielmente a realidade, ter personagens como a gente, que vivem os mesmos desafios do dia a dia, como qualquer pessoa, gera justamente proximidade. E você luta? Luto, faixa preta, terceiro dan. Mas é só uma coincidência. As pessoas veem muitas referências nas redes sociais que não são verdadeiras referências, porque vivem vidas que não são as vidas reais delas, né? E isso é muito comum, a gente vê isso não só com pessoas famosas, mas muitas pessoas trazem para as redes sociais coisas que não são de verdade, aquilo que elas estão vivendo, um flashzinho da vida inteira, né? Ou mesmo uma vida
que não é aquela que eles levam. Então eu percebo que as pessoas têm sede de vidas reais, de pessoas que, no nosso caso aqui falando de evangelização, buscam o céu, mas que são pessoas que falham, como eu sou uma pessoa falha, sou uma pessoa pecadora, mas que busco o céu continuamente, né? Como as outras pessoas do outro lado. Então eu creio que elas se identificam com isso. E as redes sociais são plataformas repletas de mecanismos de inteligência artificial. Prova disso são os filtros, que permitem, por exemplo, distorcer uma imagem ou acrescentar elementos. E a ferramenta é também um aliado na produção de conteúdo. Tem uma ideia. Vamos supor, vou falar sobre a Santa Missa. Por que não falar amém no Pai Nosso? Aí você digita lá no ChatGPT, texto de aproximadamente 1 minuto falando por que a Igreja Católica por que na Santa Missa não se fala amém no Pai Nosso. Pronto. Ele já te dá um texto mais ou menos do tamanho de 1 minuto e você só faz os ajustes e faz a gravação. E também ideias, né? Ideias de conteúdo sobre Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. E ele já vai te fornecer isso. E cada vez mais, a inteligência artificial vai se tornar uma aliada na evangelização. Eu acredito que seja uma tendência também, usar esses recursos, essas ferramentas, né, ao nosso favor e a favor de tudo que é bom, né? Eu acredito que esse seja também o propósito do Papa quando ele fala sobre isso, né? É falar para a gente usar mesmo todas as ferramentas que nós tivermos a favor, né, do bem do outro e da evangelização, né, aqui no nosso caso. Eu acredito que Jesus não põe limites quando ele diz que nós devemos ir ao mundo e evangelizar, né, a toda criatura. E isso inclui a internet também. Através do Espírito Santo a gente pode usar da internet e até da inteligência artificial a favor da evangelização sempre, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na última reportagem da nossa série especial sobre tecnologia e comunicação, a gente vai falar sobre a nossa casa, a TV Pai Eterno. Como a emissora tem usado a tecnologia e estudando a inteligência artificial para levar mais modernidade aos nossos telespectadores. Acompanhe. A inteligência artificial está aí, como uma ferramenta que auxilia a levar a boa nova. E a TV Pai Eterno também tem reconhecido essa necessidade e abraçado fortemente a missão para levar até você, aí do outro lado da telinha, o que há de mais tecnológico. E o objetivo é um só: ter a casa do Pai na sua casa. Mas quem vai me ajudar a contar essa história lá do coração do Brasil é o meu amigo Alex Rodrigues. Exatamente, Alan, mas antes de qualquer iniciativa, é importante aprender o máximo possível sobre o assunto em questão, principalmente se tratando de algo que é atualizado a todo momento. E isso tem acontecido não só com os colaboradores da TV Pai Eterno, mas também no Santuário Basílica. Reuniões com especialistas têm sido feitas para que possamos tirar o máximo proveito dos recursos que a inteligência artificial possibilita. Primeiro, para a gente iniciar qualquer projeto, é necessário tomar conhecimento do que se trata o tema, né? Nós estamos tentando acompanhar esse ritmo, esse crescimento acelerado das tecnologias e essa grande inovadora que é a inteligência artificial que chega para nós e que nós entendemos, sim, que jamais poderemos estar fora dessa realidade, dessa tecnologia, assim, se assim posso dizer. E por isso o Santuário, neste momento, tem feito reuniões com aqueles técnicos, né, que têm trago para nós ideias, projetos. Temos desenhado aqui algum caminho que realmente possa qualificar a nossa comunicação com o devoto em cima dessa pauta inteligência artificial. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial já nos auxilia em muitos setores da vida, em segmentos que exigem uma certa tradicionalidade na forma de se aplicar, ela às vezes causa certo espanto. Mas é possível andar lado a lado. A inteligência artificial, ela faz andar mais rápido, funcionar a máquina da informação. Mas antes, lá no começo, foi um ser humano que produziu um texto, que produziu uma foto, que produziu um vídeo e que expôs isso dentro da rede
mundial, né, da rede mundial de computadores, dentro da internet. E a inteligência artificial faz isso tudo andar depressa. Então, o que a igreja faz? A igreja acentua, sublinha a participação humana naquilo que parece que é só tecnológico. E assim, como toda evolução tecnológica, essa é mais uma que será inserida aos poucos em nosso cotidiano. Se acontecer de modo que parece imperceptível, melhor ainda para quem nos acompanha. E assim, a TV Pai Eterno vai em busca de manter-se moderna, mas sem perder a sua essência, carregada de simplicidade. Eu entendo que não tem porquê a gente tentar disfarçar um movimento que está aí presente para todo lado. Então, por exemplo, lá na TV Pai Eterno nós temos toda uma equipe da agência, que é uma equipe que trabalha com criação, que trabalha com produção audiovisual, que faz cards para estarem nas redes sociais. Então, todos esses materiais, naturalmente, que podem ser trabalhados por meio de inteligência artificial, mas claro, e principalmente no nosso caso, a gente nunca vai substituir as pessoas que estão dentro da TV e de toda a nossa estrutura pela inteligência artificial. A gente vai trazer as ferramentas de inteligência artificial para dentro do trabalho, os telespectadores vão perceber, porque eles estão sendo impactados por isso o tempo todo, a gente vai comunicar, a gente vai fazer essa troca para que cada vez mais essa tecnologia torne melhor a nossa mensagem. Não tem porquê a gente caminhar na contramão desse tipo de evolução. Então é claro que cada vez mais a gente vai tendo essas tecnologias presentes no nosso dia a dia, inclusive para facilitar o trabalho da nossa equipe, porque a gente sabe que tem muitas ferramentas cada vez mais, deixando o trabalho mais dinâmico, e quando o trabalho fica mais dinâmico, fica melhor para os nossos funcionários, fica melhor também para quem nos assiste, porque a gente vai conseguir levar uma informação de maneira mais ágil, de maneira mais inteligente, e é claro que todo mundo vai perceber, porque a qualidade também vai melhorar. Seguindo o legado de Santo Afonso, nós, missionários redentoristas, temos buscado, ao longo da história, fazer com que a utilização dos meios de comunicação seja sempre eficiente para a evangelização. E com a inteligência artificial não é diferente. Buscamos sempre, de forma organizada, buscar e pensar a evangelização a partir dos meios possíveis que a igreja nos ensina. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. Pedido de noivado já emociona, não é mesmo? Agora, olha esse pedido. Um rapaz aproveitou a presença das relíquias de Santa Teresinha na paróquia em Fortaleza e não pensou duas vezes. Pegou o microfone e pediu a namorada em casamento e emocionou devotos e devotas que estavam no local. E será que ela aceitou? Vamos ver. Quero estar com você, lembrar de cada momento bom. Ah, o amor! Quem não quer amar e ser amado? Escolher com quem passar a vida toda juntos é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar. Mas você já imaginou ser pedida em casamento ao lado da Santa das Rosas?
Essa é a história que vamos acompanhar juntos a partir de agora. A igreja matriz da paróquia Nossa Senhora da Glória, localizada na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, recebeu a visita das relíquias de Santa Teresinha. Todos os devotos e devotas se emocionaram com esse momento especial na comunidade. Para completar a alegria diante dessa experiência de fé, um noivo parou a igreja e teve uma atitude que surpreendeu a todos. Foi até o altar, pegou o microfone, chamou sua namorada para ir até ele e a pediu em casamento aos pés da relíquia. Luísa Vitória, você vai casar comigo, meu amor? Mil vezes eu diria sim. Para esse casal vai ser difícil esquecer esse dia, que foi profundamente marcante. Durante esse momento, eles foram abençoados pela presença da Flor do Carmelo. Quem esteve ao lado deles foi o pároco local da igreja, o padre Elano Samiolanda. Segundo o jovem, a iniciativa e motivação surgiram quando ele ficou sabendo que as relíquias iriam para a matriz paroquial. Após conversar com o padre local da igreja, ele recebeu a confirmação de Deus que estava tomando a decisão certa. E ali, o coração não teve dúvidas. Surgiu a ideia, né? Ela muito devota, eu acredito que assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a isso. Só que com o passar do tempo, acabou esmorecendo, né? Foi esfriando um pouco, até que na semana, quando ela foi passar lá na nossa paróquia, né? Eu acabei falando com o pároco, perguntando quando é que ele poderia ir se encontrar comigo, que eu queria combinar com ele, como é que seria o pedido e tudo mais. Então, ele no áudio, no WhatsApp, ele disse que se encontraria nos dias tal, né? E num outro áudio ele me confirmou, né? Deus me confirmou através desse áudio quando ele disse: é alguma coisa sobre casamento, meu filho? Estava rezando com o Padre Pio e ele me revelou que era algo sobre casamento. Imagina para a Luísa, que não sabia de nada, nem tinha noção que a partir daquele dia tudo mudaria. A minha surpresa foi enorme, né? Porque eu, extremamente devota de Santa Teresinha, né? Fazia a novena dela todos os dias, ininterruptamente, não esperava o outubro para fazer a novena. E aí eu pedia muito pela minha vocação, né? Pelo discernimento na minha vocação. Se for matrimonial, que seja com Ryan, porque não tem outra escolha, né? Ele era a pessoa que eu escolho todos os dias, não tenho nenhuma dúvida disso. E eu pedia muito para ela, né? Que ela me orientasse, que ela me conduzisse. A jovem conta que assim que ouviu seu nome sendo chamado lá na frente da igreja, ela disparou a chorar e sentia a graça sendo alcançada em sua vida. Ali pronto, ali eu já não lembro mais nem o que aconteceu, porque foi muito emocionante. Eu só chorava, só conseguia chorar o tempo todo, porque para mim era a minha graça alcançada, né? A graça estava ali, estava na minha frente. E aí, no caminho, a igreja lotada, eu quase não consigo chegar até lá o altar. E começaram a abrir espaço, né, depois que viram que eu, que era a noiva, que estava tentando chegar até o altar. E as pessoas começaram a gritar, a me abraçar, a acolher, jogando pétalas de rosas por cima de mim. Com o coração cheio de amor e fé, Ryan conta que depois de receber a confirmação divina, agora considera Santa Teresinha como a madrinha de casamento. Eles estão impressionados com toda a repercussão positiva do pedido e desejam que esse testemunho chegue a muitos lugares. Inimaginável, como eu disse sempre para ela, para mim era um pedido de noivado, né? Como a gente vê dos nossos amigos, dos nossos familiares, como a gente vê por aí, né? Era um pedido simples, né? Mas eu não imaginava a magnitude, né, do que eram as relíquias de Santa Teresinha aqui, né, presente. Sacramento selado por Deus, você e eu. A cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, celebrou neste final de semana a restauração do Santuário Nossa Senhora Aparecida, símbolo histórico e cultural do município. Vamos ver.
Com 102 anos de história, a cidade de Aparecida de Goiânia celebrou neste domingo a conclusão da restauração de seu santuário, que carrega o nome da padroeira do Brasil e que deu início à história do município. Muitos devotos se fizeram presentes em uma missa que foi celebrada na Praça da Igreja e que contou com a presença de autoridades políticas do estado de Goiás. Significa muito para a comunidade católica de Aparecida. Eu acho que é restaurar a história da nossa cidade. Tudo começou aqui com a celebração da primeira missa e 102 anos depois nós entregamos aqui um santuário totalmente restaurado para a comunidade. Então, fico muito feliz de poder fazer parte dessa história. A primeira celebração no santuário após a restauração foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, que falou sobre a importância da igreja para o estado. É um momento de gratidão, mas também de corresponsabilizar a todos pela manutenção da restauração. Um grande desafio quando se restaura é descuidar, achar que ficou tudo muito bom, tudo muito bonito e depois não se cuida do que se restaurou e logo depois tem que fazer tudo de novo. Então, mesmo sabendo que a ação do tempo é às vezes implacável, mas também temos a possibilidade desse cuidado, não é? A partir das nossas mãos, dos nossos olhares, do nosso empenho, para manter esta igreja como está sendo hoje entregue. Com capacidade para 300 pessoas sentadas, o Santuário Nossa Senhora Aparecida chama a atenção com detalhes em branco e azul e sua estrutura colonial, construída em 1922. Foram longos meses de trabalho para que tudo ficasse moderno e, ao mesmo tempo, sem perder suas raízes. O poder público ele é responsável pela gestão dos bens tombados, pela gestão de qualquer intervenção. Para isso, a prefeitura, tendo conhecimento que o santuário completaria 100 anos em 2022 e sabendo que era necessário fazer uma restauração na sua estrutura, porque ao longo do tempo sofreu danos, foi necessário firmar um convênio com o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de Goiás, que é responsável pelos bens tombados e pela qualquer intervenção de aprovação nesses bens tombados. E a prefeitura ela autorizou e contratou duas empresas especializadas para fazer projeto. Uma espera que valeu a pena. A obra foi entregue da maneira como prometida para a comunidade e para os devotos de Nossa Senhora Aparecida. O seu Bonfim se sentiu emocionado com o resultado final, já que além de frequentador do santuário, teve a oportunidade de ajudar na restauração. Para mim foi um privilégio, né? Além de ser católico, fiel da igreja, ainda ter o privilégio de fazer o restauro da igreja aqui. Para nós é um patrimônio, eu acho que ficou muito bom. Outro que se emocionou com tudo que viu é o seu Ivanildo. Muito bom, porque como se diz, é uma obra que já tombada, tem, como se diz, um valor muito significativo para a comunidade, né? Daqui a pouco eu volto com as principais notícias direto da TV Pai Eterno. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano. Agora, um assunto interessante. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou a sede da Associação Filhos do Pai Eterno e passou por todos os departamentos, levando sua bênção e proteção. Quem mostra mais detalhes é a nossa repórter, a Daiane Rodrigues.
dia me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Foi assim que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida pelos colaboradores da Associação Filhos do Pai Eterno. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! A bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com louvor e fé, a Santa Mãe de Deus chegou até o prédio da AFIP e da TV Pai Eterno para atender o chamado dos seus filhos e filhas que clamam por proteção e cuidado. Nós não podíamos encerrar esse tempo de peregrinação, de visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré de modo diferente. Viemos aqui na sede da associação, da TV Pai Eterno, trazendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, para trazer bênção para todos os colaboradores, todos os lugares que têm uma missão muito importante. Esse prédio tem uma responsabilidade com todos aqueles que aqui estão envolvidos nessa estrutura, que é fazer chegar para você a melhor imagem do amor, do Evangelho, aquilo que vem do coração do Pai Eterno e do coração de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora nos revela o Cristo Jesus, que nos revela o Pai. E essa força de unidade, Maria, Jesus, o Pai, nos mostra de fato o caminho que devemos seguir. Como é bom receber a Mãe de Nazaré aqui em nossa casa, junto com o Pai Eterno, para ser ainda mais força e bênção para todo o Brasil. A visita da imagem peregrina aqui na TV Pai Eterno foi um momento também de intensa unidade, uma experiência bonita, e a gente vê na maneira como foi acolhida, as pessoas que se aproximam, tocam no manto da imagem peregrina, sentem essa emoção que talvez não teriam a oportunidade se ela não viesse até aqui encontrá-los, né? Muitos se emocionaram com a surpresa. Lágrimas, sorrisos e tantas outras demonstrações de fé e amor foram presenciadas com essa visita. Poder tocar o manto de Maria e se sentir conduzido por sua intercessão foi uma grande graça, um presente que para muitos seria bem difícil alcançar. Sensação maravilhosa de gratidão. A gente é mãe e também é filha, então em todos os títulos de Nossa Senhora, a gente sempre se sensibiliza, né, com esse cuidado que ela tem por nós. E todos nós carregamos os nossos pesares, né? E receber Nossa Senhora de Nazaré aqui no nosso trabalho, esse presente que a AFIP nos deu hoje, pra mim, meu Deus, ganhei meu dia, estou muito feliz e eu tenho certeza que meus colegas também. O presente foi também para os devotos que acompanhavam a programação. Na hora da visita, o Jornal Brasil Hoje estava no ar e foi agraciado com a presença de Nossa Senhora de Nazaré. O momento de graça contou com a participação do reitor da Basílica de Nazaré, que deu a bênção a todos que assistiam à TV Pai Eterno. Mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigado pela presença aqui. Tenho certeza que a gente fez a manhã de quem nos acompanha ainda mais especial. Nossa Senhora de Nazaré veio à Trindade, capital da fé de Goiás, ao encontro de seus filhos e filhas, para socorrer e ajudar cada um a seguir na caminhada de fé. Ela passou pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, na Igreja Matriz, Carmelo da Santíssima Trindade, Vila São Cotolengo, Canteiro de Obras da Nova Casa do Pai e encerraria a peregrinação no Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Goiânia, também mantido pelos missionários redentoristas. Mas no caminho, fez uma parada tão especial que marcou a vida de cada um que esteve presente. Fui pega de surpresa, né, como todos aqui, eu creio, e foi maravilhoso ter a mãe aqui junto com a gente. Me emocionei muito. A bênção de Nossa Senhora de Nazaré, devotada em Belém do Pará e em todo o Brasil, seja realmente luz e esperança. A mãe é sinal de amor, de ternura, de afeto, é aquela que nos leva sempre ao coração do seu filho e faz com que sigamos o caminho sempre reto, nunca perdemos nossa direção. Por isso que Nossa Senhora de Nazaré seja essa força orientadora de amor e fé para todos nós. E aqui terminamos com esta grandeza que ela nos traz, a emoção
compartilhada no olhar de cada um daqueles que vivenciaram esse momento e no coração de todos nós. Fica uma marca eterna aqui de amor e de bondade para a nossa vida e para o Santuário do Pai Eterno. Esses dias foram de intensa alegria, momento especial em nossas vidas. Nós fizemos uma experiência maravilhosa, fomos acolhidos muito bem. Queremos agradecer aos missionários redentoristas por toda a acolhida que nos proporcionaram e a todos os devotos que nos vários lugares por onde passamos demonstraram muito carinho, muita fé e nos receberam com a imagem peregrina Nossa Senhora de Nazaré de uma maneira muito especial. Nós levamos no coração um sentimento de gratidão e no compromisso de estarmos cada vez mais unidos. Nós queremos estreitar nossos laços e fazer com que a devoção do Divino Pai Eterno, a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, caminhem juntas de uma maneira muito especial para que a mensagem do Evangelho chegue em todos os lugares, alcance todas as pessoas que mais precisam. A rainha da Amazônia e padroeira do Pará volta para Belém, mas deixou aquecido o coração de cada filho e filha que teve a oportunidade de tocar seu manto e pedir proteção. A expectativa é que um encontro aconteça agora com a visita do Pai Eterno à casa da Mãe de Nazaré. Uma paróquia em Goiânia, Goiás, resolveu realizar o sonho de vários casais que não tinham condições financeiras de fazer uma cerimônia de casamento. E essa iniciativa resultou em uma ação que já dura 3 anos. Vamos ver. Subir no altar para o sacramento do matrimônio é um sonho de muitos casais, mas nem todos eles conseguem realizá-lo. Foi pensando nisso que a paróquia Nossa Senhora da Terra, aqui em Goiânia, deu início ao projeto Bênção de Deus. Pessoas que estão juntas há muito tempo, levando uma rotina de casados, elas podem, enfim, receber o tão esperado sacramento do matrimônio. Eu achei aquilo tão bonito, falei, nossa, a gente podia levar essa ideia para a nossa igreja, né? E aí a gente começou aqui. Aí foi antes da pandemia, aí a gente teve que fazer encerrar por causa da pandemia, e depois a gente voltou, graças a Deus, deu tudo certo. E já são 16 casais, né, que receberam o sacramento do matrimônio, nesses quase 3 anos, e 11 casais estão se preparando para receber o sacramento agora nesse ano. A estrutura oferecida conta com tudo aquilo que uma cerimônia tradicional precisa. A comunidade ajuda até mesmo com a decoração da igreja. Convidados, dama de honra, a família presente. Mas antes do casamento, um curso preparatório é oferecido aos noivos. Bom, a gente fala sobre família, filhos, diálogo, principalmente diálogo entre os casais. Né, a gente sempre fala assim, no primeiro encontro a gente fala, não tem ninguém casado aqui, vai ser todo mundo noivo. Então é assim que a gente trata eles, a equipe tem um carinho muito grande com eles, está sempre em contato com eles. E são 4 encontros, né? A gente começa em fevereiro e termina em maio. Aí em junho já tem entrevista com o padre, em julho já tem o nosso ensaio para o casamento e em agosto já é o casamento. Entre os 16 casais que já passaram pelo casamento comunitário, um chama a atenção. O Leandro nasceu na Bahia e conheceu em Goiânia a Ludianes, que é natural do Pará. Eles já estão juntos há mais de 8 anos e têm 3 filhos. Mas no ano passado, após receberem a bênção no altar, tudo mudou para melhor. A gente pode afirmar que, graças a Deus, a bênção de Deus é presente na nossa vida, depois de tudo que aconteceu aqui no nosso casamento. Tudo foi muito lindo, tudo perfeito, muito mais até do que um sonho, mas assim, o que realmente marcou muito foi a forma como tudo aconteceu, o momento muito único nosso, porque cada noivo, cada casal teve o seu momento como se fosse um casamento individual, teve o seu momento, a escolha de quem gostaria que levasse até o altar, o momento de entrar com a porta-alianças, então isso foi muito especial, a gente se sentiu muito especial nesse momento, ficou muito marcado. E é assim
Independente do tempo de relacionamento, é fundamental torná-lo sagrado. O sacramento do matrimônio é uma coisa muito importante, não é? Quer dizer, quando as duas pessoas se unem e decidem viver uma vida juntas, não é? Ter uma família e fazer essa experiência do amor de Deus enquanto casal, precisa da bênção de Deus, né? Para que esse compromisso seja firmado diante dos homens e também diante de Deus, né? E é importante também dizer que nunca é tarde, né, diácono? Nunca é tarde. Não faz muito tempo, eu assisti o casamento de dois senhores já, velhinhos, né? E eles tinham se reencontrado depois de, acho que foi 40 anos depois, e eles queriam a bênção de Deus para começar a vida juntos. Então, esse é um sacramento que nunca é tarde mais. Então, a gente tem uma experiência de pessoas que estão há 20, 30 anos já vivendo juntos, né, numa união de fato, e que agora estão buscando, né, filhos já grandes, netos, e de repente buscando legitimar essa união. E eu acho muito bonito e importante isso. E assim encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você, desejoso de encontrá-lo na próxima semana. Fique na paz e na proteção do Redentor. Até breve!